Em São Paulo, a Polícia Militar prendeu nesta terça-feira mais de 100 detentos beneficiados pela saída temporária. As prisões ocorreram no primeiro dia da saidinha de Santo Antônio, autorizada pela Justiça. Os criminosos estavam violando as regras impostas para ter direito à medida. Pelo menos 23 bandidos foram pegos em bares e casas de prostituição. Outros 7 foram capturados na Cracolândia, na região central da capital paulista. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Aí no estado de São Paulo, então, foram cerca de 35 mil prisioneiros que foram beneficiados aí com essa medida saidinha de Santo Antônio agora no mês de junho. Eles devem retornar aos presídios aí na próxima segunda-feira e já no primeiro dia aí do benefício da saidinha, mais de 100 detentos foram recapturados pela Polícia Militar. Parece que enxugar gelo, né? A polícia prende, aí depois a legislação, a lei de execução penal permite esse benefício da saidinha, aí a polícia tem que voltar para as ruas e para recapturar. Paula, boa noite, Augusto, boa noite, Silvio, Ana, a todos vocês que nos acompanham. Bom, duas coisas rápidas. Primeiramente, o Congresso estava certo em acabar com esse benefício. E quem é que vai pagar agora esse, podemos chamar de retrabalho? É esse o neologismo que se usa com frequência agora, né? O retrabalho da polícia. Essa mesma polícia que foi prender um sujeito que deveria continuar preso por entendimento do Congresso Nacional, e que foi beneficiado por essa saidinha que não faz sentido, porque o Congresso já se posicionou sobre o assunto, teve novamente que contar, aliás, a polícia foi obrigada a trabalhar novamente para prender esse sujeito. Segurança pública no país é hoje um drama, não somente em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em qualquer outro lugar, é no país inteiro. Daí que obrigar a polícia a fazer um trabalho que ela já fez bem feito lá atrás, por isso que essas pessoas estão presas, é uma coisa que a justiça precisa dar resposta. Mas uma resposta que eu chamo de compromisso social. Não dá para ficar se baseando em tecnicismo jurídico, porque veja só, agora tem uma discussão, o Supremo vai julgar agora uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o assunto que foi impetrada pela Associação Nacional de Advocacia Criminal, ou seja, quem representou ao Supremo esse recurso contra a decisão do Congresso Nacional, que sim, tem prerrogativa, porque é a Casa Legislativa, de legislar sobre o assunto. Havia um entendimento, não é uma cláusula pétrea, portanto o Congresso foi lá e mudou. Aliás, isso não dependeu nem de reforma constitucional. Entendeu-se que aquela regra não fazia mais sentido, mudou-se a regra. E não se trata, isso aqui é só ordenamento processual, não se trata, portanto, de, isso é um direito adquirido, então a lei não retroage para punir, não se trata disso. O meu questionamento, Augusto, me chama a atenção, Paula, também, é que onde é que pode haver uma inconstitucionalidade numa decisão do Congresso que, por acaso, não por acaso, melhor dizendo, é a casa que tem que legislar. Mesmo assim, o Supremo vai direto para o plenário, que pelo menos nesse aspecto é uma decisão positiva. Vai direto para o plenário vai ter que se manifestar. Não vai ter concessão de liminar. Agora, de novo, ao ponto que Paula nos trouxe aqui, que chama atenção. Os presos foram presos de novo. Veja só que é até difícil construir a frase, né? Os presos beneficiados por uma saidinha que já não existe mais, segundo o entendimento do Congresso Nacional, foram presos novamente. Quem é que estava certo? Quem é que estava correndo risco com esses presos novamente soltos e que mostraram que não tinham a menor condição de ser beneficiado de ter um benefício como esse, que é o caso da saidinha? Que não existe mais, o Congresso Nacional já deixou isso claro, ponto. Piotto, só lembrando que o relator dessa ação que questiona aí o fim das saidinhas no Supremo é o ministro Edson Fachin, que aí tomou essa iniciativa então de mandar direto para plenário, né, e não decidir aí por via de uma decisão monocrática. Vamos lá. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Queria trazer mais um número aqui, Ana. Na primeira saidinha do ano aqui no estado de São Paulo, que aconteceu entre os dias aí 12 e 18 de março, a polícia chegou a recapturar mais de 400, foram 452 detentos que estariam então violando as medidas judiciais. E agora a gente traz essa informação que nessa saidinha aí de Santo Antônio, agora no mês de junho, já foram recapturados aí mais de 100 detentos no estado. Boa noite. Desculpa, Paula, eu não consegui segurar o riso aqui no saidinha de Santo Antônio.
Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio Piotto, meu mestre, Augusto. Muito boa noite à nossa querida audiência. Saidinha de Santo Antônio. Saidinha de Santo Antônio. Vamos falar isso bem devagar. Saidinha de Santo Antônio. 33 mil presos na rua, nas ruas, na Cracolândia, alimentando o mercado do tráfico, alimentando as veias do crime organizado no Brasil. Engraçado, Paulo, aqui saidinha, audiência de custódia, cafezinho, casaquinho, se o ar-condicionado estiver muito gelado. Isso tudo só existe para bandidos no Brasil, porque enquanto nós colocamos 33 mil bandidos na rua, na saidinha de Santo Antônio, nós temos centenas de presos políticos, gente inocente na cadeia por causa de baderneiros. Esse sim tem que pagar a letra fria da lei no 8 de janeiro do ano passado. Agora, Paula, vou falar de Estados Unidos. Eu vou falar sim, principalmente porque os nossos ministros do Supremo, que sempre colocam o dedo em absolutamente tudo, e essa é mais uma prerrogativa do Legislativo, eles vivem falando de Estados Unidos. Da Suprema Corte Americana para lá, da Suprema Corte Americana para cá. Pois eu vou falar de Estados Unidos, porque já estão perguntando aqui no chat se aqui tem saidinha. Aqui, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Thanksgiving, né, que é a data importante para os americanos, o Dia de Ação de Graças, ou Natal, Santo Antônio, São Longuinho, as famílias vão até os presídios. Não tem saidinha aqui. Portanto, se os ministros querem continuar falando de Estados Unidos, como o Barroso falou, citou a Suprema Corte Americana várias vezes nas entrevistas, que acompanhem também como é o sistema carcerário daqui dos Estados Unidos e as legislações daqui decididas por legisladores, sejam eles no Congresso americano ou nas assembleias estaduais, não por juízes. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Eu quero trazer aqui um argumento da OAB, que foi quem apresentou essa ação ao Supremo Tribunal Federal, questionando o fim das saidinhas, e diz, segundo a OAB, que seria inconstitucional. Você até levantou essa questão, né, Piotto? E aí queria trazer aqui, porque segundo a OAB, essa medida, o fim da saidinha, seria um retrocesso dos direitos fundamentais, coisa que a Constituição proíbe. Aqui abro aspas para um trecho da ação da OAB. No presente caso, o retrocesso em direitos fundamentais é tão acentuado que nem mesmo na época da ditadura militar o benefício era tão restrito, fecho aspas aqui, para a Ordem dos Advogados do Brasil. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotto, Ana, minha parceira querida, Silvio, meu irmão, boa noite a você que nos acompanha. Olha, eu realmente não sabia dessa saidinha de Santo Antônio, eu estou perplexo. Alguém aqui sabe qual é o dia de Santo Antônio e quanto tempo dura essa... São 3 santos em junho. 3 santos em junho. Santo Antônio é o santo casamenteiro. Isso. Quer dizer, segundo a OAB... É amanhã. Dia 12. Que é amanhã. E aí 13, se estende. Não, 13, perdão. Isso. Pois bem, então eles querem o quê? O cara sai para ver como é que é a vida em liberdade, aí ele aproveita o santo casamenteiro, que é o dia dele, para arrumar namorada, é isso. Não, eles fogem mesmo. Eles aproveitam para fugir, para roubar, para fazer o que eles sabem. Eu já fui a muita festa junina. No Brasil normal, que já existiu, você tinha um bando de gente honesta aí que saía para dançar quadrilha. Agora é a quadrilha que sai para dançar e assusta o pessoal fazendo de novo o que sabe fazer, com a ajuda da OAB e com todas essas irregularidades aí, ilegalidades que o Piotto apontou. Agora, a OAB, que não se mexe para interferir no caso, por exemplo, comentaremos depois, né,
de um preso político que está tendo de provar a inocência, apresenta uma prova atrás da outra e continua preso, isso aí não interessa à OAB, eles querem ver a saidinha da qual não voltam. Centenas ou milhares, dependendo da data, de criminosos. É isso.